Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre o agronegócio brasileiro. Sem maiores rodeios, a mensagem que eu quero deixar registrada é a seguinte: quase tudo que você já ouviu sobre o agro e o meio ambiente é falso. Do ensino nas escolas ao jornalismo militante, passando pela ignorância dos influenciadores das redes sociais, o debate público está contaminado por narrativas falaciosas, disfarçadas de preocupação ambiental. Incapazes de concorrer em qualidade e preço com a agropecuária brasileira, países desenvolvidos tentam criar barreiras ecológicas e sanitárias à produção nacional. Sabendo da enorme riqueza mineral do Brasil, nações estrangeiras estimulam a demarcação de terras no intuito de inviabilizar a exploração sustentável do nosso território. Pessoal, isso não é ambientalismo virtuoso, isso é protecionismo comercial praticado por países, organizações, corporações, ONGs e grupos de interesse que não têm compromisso verdadeiro com a preservação do meio ambiente. E é fácil demonstrar em números o tamanho dessa mentira. Um dos principais expoentes desse jogo sujo contra o agro brasileiro é Emmanuel Macron, presidente reeleito da França. O Macron abusa do expediente da desinformação para criticar a nossa realidade ambiental, chegando ao cúmulo de insinuar que a Amazônia pertence ao mundo e que importar grãos do Brasil é sinônimo de incentivar o desmatamento. Em agosto de 2019, Macron usou uma foto dos anos 70 para ilustrar seu tweet lacrador sobre as supostas queimadas na Amazônia, segundo ele, uma crise internacional no pulmão do mundo que deveria ser endereçada emergencialmente pelo G7 e pelos ambientalistas da rede social com a hashtag Act for the Amazon, haja pela Amazônia. A polêmica era tão artificial quanto as boas intenções de Macron. E a nossa floresta tropical passa bem, basta olhar as imagens de satélite. Aliás, está aí um excelente critério para nós compararmos a preocupação ambiental de diferentes nações pelo mundo. A preservação da vegetação nativa. Aqui no Brasil, segundo os dados da Embrapa, corroborados pela NASA, 66%, 2/3 do território nacional é composto por áreas de vegetação originária, nos mais diversos biomas. É uma área correspondente a 564 milhões de hectares, o equivalente a 43 países e 5 territórios da Europa. Mesmo o Mato Grosso, nosso principal estado produtor e exportador de grãos e proteína animal, segue essa tendência. Só 10% do território é dedicado à exploração agrícola. Outros 24% são da pecuária e mais de 60% do território nos biomas Pantanal, Cerrado e Amazônia estão preservados. Aliás, metade de toda essa área preservada está em terras particulares. E segundo o levantamento do projeto Guardião das Águas, o produtor rural mato-grossense também é responsável pela conservação de 97% das nascentes e cursos d'água nas suas propriedades. Portanto, ao contrário do que é ventilado por aí, o agronegócio brasileiro, que produz em escala, que alimenta o mundo e que ajuda a conter a inflação global de preços da comida, também é nosso maior aliado na preservação ambiental. Mas como são os números de vegetação nativa na Europa e na França de Emmanuel Macron, nosso crítico mais vocal e hipócrita? Bom, para começo de conversa, o que existe de cobertura vegetal lá na Europa é praticamente só reflorestamento. Isso porque o velho continente usou todas as suas florestas originais para se desenvolver economicamente, usando a sua madeira para construção, para energia, para aquecimento, para fabricação de móveis e por aí vai. A estimativa oficial é que apenas 3% das florestas da Europa sejam de vegetação nativa. E segundo a União Internacional pela Conservação da Natureza, 42% das mais de 450 espécies de árvores da Europa estão ameaçadas de extinção. Nas espécies endêmicas, aquelas que não existem em outros lugares do mundo, o total de espécies ameaçadas chega a 58%. Tanto que nosso presidente disse o seguinte, aspas, o Brasil ainda tem 69% da sua mata preservada, enquanto os países ricos, que tentam nos dar lição, só têm 0,3% das suas florestas preservadas. Só para constar, o presidente que disse isso foi o Lula, em 2007. Claro que, como de costume, ele exagerou os números, se atrapalhou nos dados e acabou mentindo, mas, no geral, o que ele disse era e continua pertinente. O presidente Bolsonaro, por sua vez, mais de uma década depois, fez uma observação bem pontual nesse mesmo sentido, aspas, sobrevoei a Europa por 2 vezes e não encontrei 1 quilômetro quadrado de floresta.
Na França, de Emmanuel Macron, mesmo com todo o reflorestamento, a cobertura vegetal é de apenas 31%, nem a metade do percentual brasileiro de preservação. Por lá, não se respeita a mata ciliar, tanto que as lavouras francesas vão até a margem dos rios. Enquanto o Brasil usa menos de 8% do seu território nacional para a agricultura, a França ocupa mais de 50% do seu espaço no planeta só com produção agrícola. É aquela história, fazendas aqui na Europa, florestas lá no Brasil. Mas talvez o grande pecado ambiental da França seja sua matriz energética. Aqui no Brasil a gente faz nossa lição de casa. 65% da nossa energia é hidrelétrica, 9% é de biomassa, 8% é eólica e 2% é solar. Portanto, 83% da nossa energia é limpa, é renovável. Para vocês terem uma ideia, a média mundial é de apenas 27%. Por isso, eu tenho uma pergunta para você que já retuitou, que já compartilhou ou que já compactuou com as lacrações do Macron. Você já parou para pesquisar de onde a França tira a sua energia? Nem precisa, eu faço questão de matar a sua curiosidade. Bom, de largada, saiba que menos de 20% da energia francesa é limpa e renovável. E além dos combustíveis fósseis, como carvão e gás natural, a França é o país mais dependente de energia nuclear no mundo. Mais de 70% da energia francesa tem origem atômica, em dezenas de reatores espalhados pelo país. Justiça seja feita, de todas as formas de energia suja, a energia nuclear é aquela que deixa a menor pegada de carbono, mas ainda assim gera um resíduo radioativo com potencial de causar tragédias, como Chernobyl e Fukushima. Sem falar que no começo do ano, às vésperas do conflito na Ucrânia, uma ameaça ao fornecimento de gás natural para a Europa, Macron anunciou o renascimento da energia nuclear na França, propondo a construção de mais 14 reatores. Ou seja, aquele discurso pseudo-ambientalista, ele vai por água abaixo quando o assunto é a segurança alimentar e a segurança energética da população. E como nós já vimos, países como a França não têm moral nenhuma para criticar as nossas políticas ambientais pelo simples fato de que o Brasil e os seus produtores rurais preservam muito mais a natureza e produzem nossos alimentos de forma bem mais limpa e sustentável que o resto do mundo desenvolvido. Infelizmente, a ladainha de que o agronegócio brasileiro causa desmatamento, especialmente na Amazônia, é só uma de várias narrativas mentirosas que precisam ser enfrentadas no debate público. Mas não tem problema. De grão em grão, com o otimismo de agricultor, a gente chega lá. Muito obrigado, não percam as esperanças no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.